Imagina um mundo onde o ser humano não é o topo da cadeia alimentar. Nessa perspectiva, você deixa de ser só o caçador e passa a ser a caça. Em terraformas é exatamente isso que acontece. E o pior é que isso não acontece por magia, acontece por ciência, pela biologia delas. Essas baratas não são só monstros gigantes, cada uma delas foi criada a partir de uma característica real do reino animal. E quanto mais você entende como elas funcionam, menos chance você tem de sobreviver. Na obra, a humanidade tenta colonizar Marte e acaba criando o próprio predador. Baratas expostas a experimentos biológicos que transformam algo comum na coisa mais perigosa do planeta. E hoje eu vou te apresentar as baratas de terraformas. Não como monstros de um mangá, mas como organismos, criaturas construídas a partir de uma biologia real. Cada tipo, cada variação e cada evolução resolve um problema específico de combate. Velocidade, força, visão, domínio de território. E quanto mais essas baratas evoluem, mais claro fica um detalhe perturbador. Elas não foram feitas só para matar os seres humanos. Elas foram feitas para substituí-los. Então, a partir de agora, não tem heróis e nem poderes. Aqui, a pergunta é uma só. Quanto tempo você sobreviveria? Começando pelas baratas mais simples, as comuns, as enviadas para Marte sem nenhum tipo de evolução adicional. Para termos de comparação, uma barata comum se move a cerca de 3,2 km por hora. Parece pouco, mas se essa velocidade fosse escalada proporcionalmente ao tamanho de um ser humano, nesse cenário, fugir correndo nunca foi uma opção. E mesmo que você consiga atingi-la com tiros ou balas, pará-la seria extremamente difícil. Baratas possuem um sistema de resposta à dor muito limitado. Elas continuam se movendo, atacando e reagindo mesmo após os ferimentos que seriam fatais para a maioria dos animais. E se, por algum milagre, você conseguir separar a cabeça do corpo, isso ainda não garante a morte. As baratas conseguem sobreviver por mais de uma semana sem cabeça, mantendo funções básicas do corpo. Agora, junta tudo isso com força física. Esses insetos conseguem suportar até 900 vezes o próprio peso corporal. Isso significa que uma barata de terraformas, pesando cerca de 100 kg, poderia resistir a algo em torno de 9 toneladas de impacto. Isso é mais do que o peso de um elefante adulto. E essa é só a barata comum. E mesmo sem nenhuma adaptação especial, elas já são mais fortes e mais rápidas do que qualquer animal na Terra. Um golpe dessas criaturas não é uma luta, é uma execução. E isso é só o começo. No começo, essas baratas são só força bruta, músculo, impacto, muita violência. Elas atacam em grupo, esmagam, dilaceram, mas ainda agem como animais. Só que tem um detalhe importante. Quanto mais os humanos enfrentam essas criaturas, mais elas observam. Elas veem armas, veem estratégia. E o pior, veem medo. E em terraformas, a evolução não leva milhares de anos. Ela acontece em combate. E é aqui que a barata deixa de ser só um corpo monstruoso e começa a imitar o predador que tentou caçá-la. Quando você percebe isso, já não está mais enfrentando um inseto gigante. Você está encarando algo que pensa e que se organiza e sabe exatamente onde vai atacar. É assim que surgem as baratas humanas. As baratas modelo humano conseguem se comunicar claramente e têm alta estratégia de combate. Apesar de manter várias das características de uma barata padrão, ela possui estratégia de combate. As baratas desse modelo são levemente inferior fisicamente às baratas comuns, mas o sacrifício físico vale a pena quando se compensa com extrema inteligência. A barata humana entende estratégia, mas ainda luta com um corpo limitado. Então, a evolução faz o que sempre fez de melhor, pega algo que funciona e eleva ao extremo. E é aqui que surgem as baratas híbridas, a força bruta do inseto, combinada com habilidades impossíveis para um corpo humano. A barata modelo gafanhoto não precisa pensar muito, ela pula, ela alcança e destrói. Enquanto você tenta reagir, o combate já acabou. Se a barata humana mostra que elas podem pensar, a modelo gafanhoto prova que não precisam. O modelo gafanhoto possui sentidos extremamente aguçados, graças às antenas sensíveis até o movimento do ar. Na natureza, gafanhotos têm pernas traseiras absurdamente desenvolvidas, capazes de impulsionar o corpo de 20 a 30 vezes a própria altura. Ela poderia saltar até 60 metros em um único impulso. Para você ter noção, isso é mais alto que o Cristo Redentor. Essas criaturas usam as pernas como armas. Um único chute com toda essa força é suficiente para matar um ser humano instantaneamente. A modelo gafanhoto resolve um problema simples, a distância. Ela cruza o campo de batalha num instante, ela ataca antes que o corpo humano consiga reagir. Mas ainda existe um limite. Todo salto termina no chão. E enquanto os humanos ainda tentam usar o terreno, armas e cobertura, a evolução dá mais um passo. Ela abandona o chão. A modelo libélula não precisa se aproximar correndo, ela não precisa calcular um salto perfeito, ela observa de cima, com visão ampla e controle aéreo e velocidade suficiente para transformar o ar em território inimigo. Se a barata gafanhoto domina o impacto, a modelo libélula domina o espaço. Nesse ponto, não há fuga, porque o combate não acontece mais ao seu redor, ele acontece acima de você. Esse modelo possui uma das melhores visões entre todas as variações vistas na obra.
Isso acontece por causa dos seus olhos compostos, formados por milhares de facetas oculares que funcionam ao mesmo tempo. Cada uma delas possui cerca de 28 mil omatídeos, enxergando múltiplos ângulos simultaneamente. Então, se você acha que conseguiria passar despercebido por uma delas, eu tenho uma péssima notícia. Além disso, essas criaturas conseguem voar em velocidades absurdas, próxima do que, em escala narrativa, se aproxima do supersônico. Fugir correndo nunca foi uma opção de nenhuma delas. Ser atingido por uma é menos como um ataque, e mais como ser atropelado por um avião. As baratas modelo libélula não são caçadoras. Elas representam a força aérea mais avançada dentro desse exército brutal. Até aqui, a evolução das baratas ainda seguia uma lógica reconhecível. A força no chão, o domínio aéreo, combate direto. Mas existe um limite que nem a velocidade, nem a inteligência, nem a visão consegue ultrapassar. A escala. Porque não importa o quão rápido você seja, se o inimigo é grande demais para ser detido, é aqui que a evolução para de imitar predadores humanos e começa a imitar a força da natureza. O modelo baleia não existe apenas para lutar. Elas existem para apagar áreas inteiras. Não perseguem indivíduos, não caçam soldados. Elas atravessam o ambiente como se tudo ao redor fosse descartável. E apesar de nunca terem sido mostradas em combate e mais como meio de locomoção aquática, esses seres são peças titânicas dentro da obra com um poder de destruição em massa enorme. Se o modelo libélula transforma o céu em território inimigo, o modelo baleia transforma o próprio planeta em um campo de extermínio. Nesse ponto, não existe estratégia, só sobrevivência ou extinção. Antes de encerrar, eu queria agradecer de verdade pelo apoio no último vídeo. Foi muito bom ver que tanta gente ainda curte Terraformas tanto quanto eu. Se vocês quiserem que eu traga mais baratas ou entre mais a fundo nos poderes dos personagens, deixa aí nos comentários, eu dou uma lida, eu interajo, a gente conversa. E por agora, eu vou ficando por aqui.